Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Fazendo aqui mais uma parte, hoje os versículos 5 e 6, para não ficar muito comprido, que é bastantinha coisa. Então vamos lá. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Então aqui já começa dizendo que a graça e paz também vem de Jesus, né? E também tem os 3 pontos do versículo: testemunha fiel, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. Primeiro ponto, então, é Jesus dizendo ser a testemunha fiel. Isso significa que ele foi fiel em dar uma revelação de quem Deus é, como ele é. Em Hebreus 1:3 fala assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter purificado os pecados, ele sentou-se à direita da majestade no céu. Ou seja, quer saber como Deus é? Olha para Jesus e você vai ver Deus como ele verdadeiramente é, né? Jesus tem as características de Deus, porque ele é Deus em cada mínimo detalhe. E tem outros versículos para apoiar isso. João 14, 8 a 11, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: estive todo esse tempo com você, Filipe, você ainda não sabe quem eu sou? Quem me viu, viu o Pai. Então por que você está me pedindo para mostrá-lo a você? Vocês não acreditam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que falo não são minhas, mas meu Pai que vive em mim faz sua obra através de mim. Apenas creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos acredite por causa do trabalho que você me viu fazer. E João 5,19, então Jesus explicou: verdade vos digo, o Filho nada pode fazer sozinho, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Então Jesus veio como essa testemunha fiel para mostrar como Deus é. Se ele não tivesse agido e feito tudo que Deus queria que ele fizesse, né, como Deus age, ele não teria sido essa testemunha fiel, porque ele não teria agido fielmente como Deus age. Só que ele fez, porque eles são um. Até na morte Jesus foi fiel. Filipenses 2, 6 a 8. Embora ele fosse Deus, ele não pensou em igualdade com Deus como algo para se agarrar. Em vez disso, ele abriu mão de seus privilégios divinos. Ele assumiu a posição humilde de um escravo e nasceu como ser humano. Quando ele apareceu em forma humana, ele se humilhou em obediência a Deus e morreu como um criminoso na cruz. Então, a gente como cristão também tem que ser uma testemunha fiel, né? A gente tem que ser como Cristo. É isso que significa ser cristão. Segundo ponto, o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado e receber um corpo glorificado, o primeiro a ressuscitar já para a vida eterna, né? Outros foram ressuscitados antes, que nem Lázaro, né? Um exemplo, só que ele morreu de novo. E os gregos tinham 2 palavras para a morte: necros e thanatos. Necros é a morte espiritual, né? Os necromantes falam e controlam os mortos, o que mostra que tem que ter um espírito ali. E thanatos, a morte física. Em Apocalipse ainda tem uma passagem que mostra ambas essas palavras. Claro, na tradução acaba se perdendo o sentido, mas eu vou mostrar aqui para vocês quais são as palavras. Em Apocalipse 20, 12 a 14. Viu os mortos, necros, espiritual, grandes e pequenos, em pé diante do trono de Deus, e os livros foram abertos, inclusive o livro da vida. E os mortos, necros, de novo, espiritual, foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, espiritual, e a morte, thanatos, física, e a sepultura entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com suas ações. Então a morte física, thanatos, e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, necros, espiritual. Então quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. Eles foram separados de Deus. Então Jesus é o primogênito dos mortos, necros, porque ele foi separado de Deus por nossos pecados. Por isso ele perguntava a Deus por que ele tinha sido abandonado. Porque ele foi feito nosso pecado. Não só tomou nosso pecado, mas foi feito ele. É por isso que ele tinha medo de se separar de Deus, de morrer espiritualmente, não da morte em si. Só que Jesus cumpriu a lei de Deus perfeitamente, então Deus podia legalmente tirar Jesus do inferno, porque até mesmo em se tornar o pecado e levar ele para o inferno, Jesus estava cumprindo o que Deus queria. Então Deus seguiu as regras e foi justo. Se Jesus nunca pecou, sempre seguiu a vontade de Deus, ele podia ser salvo do inferno.
porque é dito que primeiro Jesus desceu ao mundo dos mortos e depois subiu. Por isso Jesus é a salvação, ele já fez tudo. Para nós é só receber ele e ser salvo. E aí o terceiro ponto. Jesus não é o príncipe dos reis da terra. Ele é o governante. É uma tradução um pouquinho errada. A palavra do original significa governar sobre tudo. Porque a primeira vez que ele veio foi para nos redimir, né, nos salvar do pecado. E só na segunda volta ele vai estabelecer seu reinado. Sendo assim, só agora ele vai governar sobre todos os reis da terra. Mas não quer dizer que por isso Jesus também não seja um príncipe. Não. Ele é rei e príncipe. A Bíblia chama ele assim. Vou dar alguns exemplos. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Daniel 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e os muros serão reedificados, mas em tempos angustiosos. Daniel 8:25, e por meio da sua astúcia também fará prosperar a astúcia na sua mão. Engrandecerá a si mesmo no seu coração, destruirá muitos pela paz. Também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem mão alguma, né? Aqui falando sobre o anticristo enfrentando Jesus. Atos 3:15, e mataram o autor da vida, né? O original é príncipe da vida. Atos 5:31, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, né? Então tem vários versículos reforçando isso. Eu sempre gosto de dar vários versículos para mostrar que tem essa conexão. E ainda há outras menções no próprio livro do Apocalipse, tanto como rei como príncipe, enfim. E ele nos lavou em seu sangue. Isso é a salvação. Nós somos justificados por 3 coisas. A graça, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pela fé, Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E, terceiro, o sangue, Romanos 5:9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é a graça de Deus, a nossa fé e o sangue de Jesus. São essas 3 coisas que nos trazem a salvação. E isso fecha com a mensagem de Paulo, que dificilmente é pregada hoje em dia. Muitos fogem da mensagem de Paulo. Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então o pecado mancha nosso espírito, mas o sangue de Jesus nos lava e nos torna limpos, brancos, puros e santos. E João concordava com essa mensagem de Paulo. Tanto que sigam o meu evangelho. Paulo falava isso. Sigam minha mensagem, né? É a mensagem de Cristo. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Então o sangue significa a morte sacrificial de Jesus. Seu sangue vai nos lavar de todo pecado. Levíticos 17:11, porque a vida do corpo está no seu sangue. Eu lhe dei o sangue sobre o altar para purificá-lo, tornando-o justo diante do Senhor. É o sangue dado em troca de uma vida que torna possível a purificação. Então, Deus é justo e o preço de pecar é a morte. É necessário pagar. Então, se Deus precisa nos punir pelo pecado. Ele não pode injustamente perdoar os pecados assim, vou deixar passar. Não. Né? Uma vida precisa ser tomada, e a vida está no sangue. Então ele deu seu próprio sangue para nos purificar. E rapidinho para fechar, Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aqui interessantemente fala Deus e seu Pai. Alguns pensam, então, né, usam esse versículo para dizer, mas então Deus tem um pai de fato, e uma mãe, né, sendo Maria, não sei o quê. Teria que ser uma deusa daí, né? Mas não, é óbvio que se refere a Jesus, porque ele é Deus, e o próprio Jesus chama de Pai, né? O Deus Pai, a pessoa de Deus Pai. 1 João 5:7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Né? O maior versículo na Bíblia sobre Deus ser de fato uma trindade, e a Palavra se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. Né? Então, os reis seríamos nós, quando governarmos junto com ele. A função como sacerdotes é servir a Deus, e reis para governar ali durante o período do milênio.
O que define o que a gente vai governar depende do que a gente fez por Deus aqui na terra, nossas obras, né? Se usamos nossos dons e talentos para servir a Deus e glorificá-lo. Se colocamos em prática a palavra dele, né? Isso é o que determina nossas recompensas depois. É o que Jesus ensinou na parábola dos talentos, basicamente, né? Se tu recebe uma coisa, tu usa aquilo para frutificar. Eu não vou ler a parábola porque ela é um tantinho comprida, mas quem quiser ler é Mateus 25, 20 a 28. Certo, pessoal? Vamos parar por aqui porque o próximo versículo também é grande. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.